E aí, rapaziada, tocou a primeira do dia. Padaria Adula, pagando R$7,50, galera. Então vamos lá coletar esse pedidinho. E aí, rapaziada, acabou de tocar aí a nossa segunda entrega. R$7,50, Rissul. Isso aí, galera, então vamos lá coletar esse pedido aí, galera. Vamos lá então coletar esse pedidinho aí, vamos lá. Rapaziada, acabou de tocar mais uma aí, Fialhos Bar. Vou deixar o print aqui. É isso aí, galera, vamos coletar esse pedidinho então. Isso aí, galera, acabou de tocar uma aqui do McDonald's, R$7,50. É isso aí, galera, vamos coletar esse pedidinho então. Rapaziada, acabou de tocar mais uma do McDonald's, R$7,50. Então vamos lá coletar esse pedidinho, galera. E rapaziada, acabou de tocar mais uma, Espetou na Brasa, pagando R$7,50, galera. Então vamos lá coletar esse pedidinho lá.